FM Network. Here we go. Here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Muito bem, pessoal, estamos ao vivo para mais uma live pós-jogo, mais uma semana falando de Pittsburgh Steelers depois de uma vitória. Finalmente voltamos a falar depois de vitória dos Steelers. Estamos aqui para mais um Black Yellow Brasil. Sou Danilo Batista, ser host para mais uma jornada ao lado do meu amigo Léo Lima. Boa tarde, Léo. Boa noite. Boa tarde, Danilo. Acho que já é noite, né? Boa noite. Pessoal que tá começando a chegar aqui no chat, tá nos ouvindo no podcast. Bom dia se estiver vendo de manhã também. Cara, vitória. Quanto tempo que a gente não faz isso, né? Quanto tempo que a gente não faz isso? Aí, cara, nem só uma vitória, mas um bom jogo. Bom jogo do time. Uma vitória, porra, sensacional. É isso, uma performance interessante do Steelers, tem um monte de aspectos aí que a gente vai mencionar durante esse programa. Então saímos com Steelers 20, Saints 10, jogo no Acrisure Stadium, e a gente vai falar sobre isso durante esse programa. Só deixar a breve sessão de recados, pedir para vocês seguirem @BlackYellowBR no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Telegram, são as principais casas lá onde a gente se encontra. Essa live em twitch.tv/BlackYellowBR, a gente entra sempre depois dos jogos dos Steelers, como a gente está nesse momento, e nas terças-feiras, às 8 da noite. Acompanha lá, se você tem aquele sub disponível, deixa pra gente, faz o pacote completo, e todas essas lives viram podcast depois, que aí você encontra em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer, os principais aplicativos aí desse ramo, e mais a FN Network, que é a casa nossa e de mais de 50 projetos falando de NFL, NBA, MLB e NHL, e que tá com um recado especial nesse mês, que é para fazer o milagre da multiplicação de downloads. O projeto da FN Network neste mês de novembro é para que você apresente mais programas para os seus amigos. Então, para isso, a gente apresenta mais programas para vocês. Você que está aqui assistindo o Black Yellow Brasil, você curte NFL? Vai lá assistir o Diário NFL toda semana. Coach Dan, já foi treinador de seleção brasileira, tá lá falando sobre o que aconteceu na rodada da NFL. Você curte o Pittsburgh Steelers, é bem provável que você curta esporte de Pittsburgh. Então vai conferir o Iglocast falando de Pittsburgh Penguins. Penguins que tá bem mal também nessa temporada, mas teve umas vitórias recentes, vale a pena conferir. E a Rádio Pirata, programa sobre o Pittsburgh Pirates, que para 2002, em percentual, é o melhor time de Pittsburgh na temporada. O que não quer dizer muita coisa. Que nível, hein? Não quer dizer absolutamente nada, mas assim, continua a cobertura mesmo na off-season da MLB. Acompanha tudo isso. Todos esses que a gente está mencionando são projetos FN Network, então apresenta para mais seus amigos para mostrar que somos todos FNN. Olha, Léo, vamos falar de Steelers 20, Saints 10. A gente vai para destaques positivos do jogo, a não ser que você queira dar um panorama geral da partida pra gente começar. Podemos. Tivemos a volta do nosso grande TJ Watt, e é impressionante como a presença do cara já muda muito a maneira como o time se porta. Não sei o quanto tem na conta dele, acho que tem bastante coisa, e também na bye week, né? Então a gente vê um time diferente, um time com uma outra postura, um time errando menos do que estava acostumado a errar, uma defesa muito sólida, o ataque conseguindo fluir bem até. O jogo foi basicamente isso. Foi os Steelers tendo a bola, fazendo boas campanhas, conseguindo queimar relógio, conseguindo fazer jogadas, a defesa aparecendo bem com jogadas também, com big plays. Esse foi o grande panorama do jogo, né? Em momento algum eu senti a gente com risco de derrota, apesar de estar um tempo empatado 10-10, mas a gente cedeu o touchdown e, cara, foi isso. O time deles não levou perigo para a defesa. O nosso ataque conseguiu fluir bem. Então um jogo bem tranquilo pra torcida e, cara, bom, depois de tudo que aconteceu, bom ver um jogo tranquilo, bom ver um jogo dessa maneira. De destaque positivo, eu queria começar com um nome que a gente estava criticando bastante e hoje fez um belo jogo, Najee Harris. Najee Harris hoje correu para 99 jardas, não lembro qual foi a última vez que ele correu tanto, apesar de ter sofrido um fumble também, não ter sido usado no jogo aéreo, que eu ainda
ainda acho que é um problema nosso que a gente tem que realmente recuperar, melhorar, mas um bom jogo do Najee Harris é um nome que a gente tem que mencionar sempre. A gente criticou muito no início da temporada, ele tava com uma lesão, acho que essa semana de descanso fez muito bem pra ele, principalmente por conta de lesão, então já me parece estar 100%, parece ter tido um jogo 100%, e junta isso com o AL jogando bem, sucesso. Tivemos um jogo de 217 jardas, um pouquinho menos da metade na conta dele. E aparentemente é o primeiro acima de 200 jardas totais de corrida para os Steelers nas últimas 6 temporadas. Aparentemente é essa a estatística e isso é muita coisa. O jogo foi de Le'Veon Bell, ele correu 200 jardas, acho que foi esse o último jogo. Que é um dos DNAs dos Steelers, é ter uma defesa forte, um jogo corrido muito forte também, né? Então, para um time que se orgulha disso daí, tá há muito tempo você conseguir 200 jardas corridas em uma mesma partida. Então, sim, Najee Harris foi um destaque. Eu acho que se a gente fizer um destaque mais amplo até, falou de bye week, é que o Steelers que fez algumas das coisas que ele estava prometendo, né? O Steelers prometeu olhar com mais carinho a divisão entre Najee e Warren, e isso realmente aconteceu, né? O Warren teve muita oportunidade, inclusive várias agora para fechar o jogo, e ele continua correspondendo nas oportunidades que ele tem, então vale bem o elogio a eles. Vale também notar que o time se comprometeu mais com a corrida, não só em quantidade de oportunidades, pertinho do fim do jogo, ele estava exatamente 36 tentativas de passe e 36 tentativas de corrida. O narrador chegou até a falar que era equilibrado do jeito que as coisas devem ser, citando o Thanos aí, e que é uma coisa que você espera de um time que está em vantagem no placar, né? Tenta deixar a defesa adversária sempre adivinhando. Ele mencionou o jargão clássico de que quando você está correndo bem num jogo, você consegue abrir o play action, não que isso seja exatamente verdade, mas é uma frase clássica no mundo do futebol americano. Então você teve muita oportunidade e é o que a gente meio que espera também. Quando você tem muito volume de corrida, você gere muita jarda nesse volume. Quando você enfrenta um time que não tá no seu ponto ideal, você ganha desse time que não tá no seu ponto ideal. O problema não é seu se o outro time não tá exatamente em condições de correr, sabe? Não tem condições de te enfrentar. Então o Saints veio muito desfalcado e o Steelers ganhou. O ponto-chave é que o Steelers ele ganha peças novas nessa história, mas não é, meu Deus, imediatamente voltamos à coluna dos bons times. A gente tem uma longa construção aí, mas, claro, vamos comemorar essa vitória. O outro ponto-chave desse jogo, é claro, o retorno de TJ Watt, né? Você abriu o programa falando sobre isso. E embora não tenha tido um sack, não teve nessa partida, é visível o efeito que o Watt tem quando ele está em campo. Com tackle, com o time, o adversário tentando fugir da onde ele tá, com o Andy Dalton, que já enfrentou os Steelers há muito tempo, ele passou na transmissão, ele tá no top 5 de quarterbacks que mais enfrentaram os Steelers na carreira. Sempre que ele via o Watt levemente se aproximando, já larga a bola porque vem terror por aí. E aí o Watt estava contra um titular, né? O Ryan Ramchick, amigos da Universidade de Wisconsin e tal. Mas o outro lado, em 2 posições de diferença, teve toda uma história que a Fox bateu bastante nisso, né? O TJ Watt foi a escolha 30, Ryan Ramchick foi a escolha 32. Mostra também que quando você tem TJ Watt no lado e ele não jogou tudo que ele dizia que ia jogar, né? Porque TJ Watt passou a semana inteira dizendo, não, se for pra campo não tem limitação. Isso aqui, mas teve limitação sim, tá? É bem nítido que ele não tava em todos os snaps que ele podia estar. Mas ele atrai a atenção da defesa, da linha ofensiva adversária, desculpa. Isso abre espaço pra Highsmith, isso abre espaço pra quem mais quiser aparecer e conseguir aproveitar a oportunidade. E aí você tira a Highsmith, que teve uns 2 sacks e meio, que eu me lembro. Eu acho que contabilizaram 2 sacks só. O terceiro não contabilizaram sack, não sei porquê. Mas não consideraram at all, tipo, nem pra ninguém. Ué, sack fantasma agora? O cara se então sacrificou na jogada? Tem coisas que só a NFL sabe explicar. Provavelmente vão rever isso e ele deve receber esse sack na manhã, né? Manhã ou depois da manhã, durante a semana. Pelas estatísticas na ESPN, Highsmith tá com 7 tackles, 3 deles solo, 2 sacks e 1 tackle para perda de jardas. TJ Watt 4 tackles, 2 solo, nenhum sack, nenhum para perda de jardas. Então, nesse aspecto, foi um bom jogo dos Steelers. Aquelas situações-chave que o time foi colocando muito o Saints em terceira para longa, pegando muito o Saints em conversão de quarta. O Saints teve uma que o Steelers forçou um turnover on downs nessa situação. Então, nesse aspecto, o Steelers foi melhorando o que se chama de situational football, né? Você tem que entender o que tá acontecendo
acontecendo ali, entende o contexto e trabalha de acordo com esse contexto para garantir uma vantagem para você na jogada. Mais destaques positivos, Léo. Vamos continuar no ataque? Cara, eu quero trazer... É porque tem alguns nomes que eu tô olhando, mas acho que vale mais como menção do que como ponto positivo, mas acho que George Pickens, apesar de não ter feito um jogo espetacular, nem nada disso, fez um jogo muito sólido, foi mais usado no jogo do que o normal, e tem mostrado muita resiliência, cara. Então ele assumiu o papel do Claypool de fazer o jet sweep, né? Inclusive teve um touchdown eu não sei se nem dá pra chamar de jet sweep aquele touchdown, mas acho que dá, né? E, cara, a resiliência de conseguir jogar. Então, apesar de ter tido só 4 targets, ter tido 2 corridas, ter terminado o jogo com 55 jardas, ele conseguiu mais jarda com falta do que com jogo, com bola dentro de campo. Isso é muito importante. Então, ele fez a vida do calouro um inferno. Ele conseguiu 3 faltas, se eu não me engano. Quase 45 jardas. Então, se tu botar na conta aí, 100 jardinhas pra ele, pô, excelente jogo. Faz muita diferença. E acho que a expectativa é ver ele sendo mais e mais usado. Depende muito de Matt Canada desenhar jogadas pra ele, né? O que não tá rolando. Pra vocês terem uma ideia da distribuição de passes, né? Pickett teve 30 tentativas de passe. Quem mais foi acionado foi Pat Frymouth, 7 passes com 4 recepções. Quem teve mais jardas foi Deontay Johnson, 5 passes, 4 recepções, 63 jardas. 3 passes para Jaylen Warren, cumprir 40, mais 4 passes para Pickens com 3 jardas. A gente sabia que ia rolar mais essa distribuição, mas para esse jogo, pelo menos, ele ainda concentrou mais nos principais nomes, né? Ainda foi um pouquinho mais para Frymouth, um pouquinho mais para Deontay, um pouquinho mais para Pickens. A gente achava que ia começar já a ver mais os nomes embaixo aparecendo, mais Conor Hayward, mais Gunnar Chelsea, mais Steven Sims, mais Zach Gentry e tal, e não foi exatamente isso. Surpreende também que Najee Harris só teve um passe para 0 recepções. Sim, tá sendo um pouco usado. É um erro muito grande do Matt Canada. Por que ele tá usando o Jaylen Warren, que fez um bom jogo, e ele geralmente usa o Jaylen Warren em situação de passe atrás da linha de scrimmage, né, de screens geralmente, ou então de jardas curtas como check down. Cara, a gente tem um running back muito bom recebendo a bola, que é o Najee Harris. Ele tem que ser mais usado. Inclusive, esse passe foi quase um touchdown dele, que a bola vai um pouquinho mais forte, ele tem um contato antes e acaba atrasando um pouquinho a passada e quase consegue fazer o touchdown, mas é um grande erro de Matt Canada, né? Mas a gente tá acostumado. Vamos pra defesa ou tem mais algum nome de ataque? Cara, não. Minha lista de ataque já se foi. Então, a defesa, quer começar você? Vamos começar com... A gente falou de TJ Watt, a gente falou de Alex Highsmith, né? Os dois com muito destaque. Acho que sobra a gente falar de Arthur Maulet, né? Porque umas 2 ou 3 jogadas-chave, assim, do Saints, longas, e ele tava não só acompanhando na marcação, acompanhando uns caras bons. Ele desviou pelo menos um passe do Chris Olave, que é o wide receiver de primeira rodada. Eu acho que teve uma com o Jarvis Landry também, que é bem macaco velho já na liga. Porque se você começa a fazer jogada contra Kevin White, por exemplo, que foi a interceptação do Levi Wallace no final, né? Interceptação ou só passe desviado, enfim. Kevin White hoje é um coitadinho da liga, né? Você não conta muita, você não ganha uma medalha porque você defendeu o Kevin White, mas quando você defende os caras bons, você precisa ganhar uma estrelinha. Se fosse o Ohio State, você ganhava um adesivinho no capacete, tá falando de estilo. Então Arthur Maulet fez uma bela jogada, ainda teve tackle na unidade de cobertura, então quando foi sendo acionado, ele precisou. Um dia que os Steelers não tinha Minka, não tinha aquele Witherspoon, só tô citando nomes, e não tem William Jackson também, né? Voltou a precisar de defensive backs mais abaixo na lista. Belo jogo dele, belo jogo. É um nome que a gente... Eu lembro quando saiu o primeiro depth chart oficial, e ele era o Nickelback titular, a gente ficou tipo, não é possível. O Mike Tomlin realmente tá botando o Arthur Maulet como titular, isso é inacreditável. O Levi Wallace tava lá atrás como cornerback 5. E queimamos a língua, né? Queimamos a língua, porque ele tem feito uma boa temporada no geral. Não só ele, mas eu vou trazer um outro nome também agora de linha defensiva. Alex Highsmith. Cara, bom jogo de novo. É impressionante como quando ele tem um pouco de espaço pra fazer jogadas, ele faz jogadas. Ele teve um strip sack no Andy Dalton, teve um outro sack, teve um terceiro sack, meio sack que não contaram. Não é um jogador excepcional, mas tem feito números, tem feito jogadas, tem aparecido. É muito importante para o desenvolvimento da defesa. Acho que a gente vai falar daqui a pouquinho melhor sobre a volta do Dicujo, mas Highsmith me surpreendeu bastante hoje.
hoje. Ele fez o que a gente esperava que ele estivesse fazendo todo o jogo, né? E por mais que você bote atenuantes aí na história, agora foi com o TJ Watt em campo, ele passou metade do jogo enfrentando left tackle, acho que terceiro left tackle, isso não importa, pô. De novo, se você tá enfrentando um adversário que tá abaixo do teu nível, domina quem tá abaixo do teu nível, pô. Infelizmente, você não tem controle sobre quem é que vai jogar lá no outro time. Pô, chega atropelando, pô, chega jambrolhando, como ficou popular aí a expressão nos últimos meses. Expressão do barbudinho, né? Pô, já chega tudo, cara. Ele tava contra James Hurst no começo, e Hurst se machucou durante o jogo, e aí entrou um guerreiro lá no Saints e ele conseguiu aproveitar. Muito ficou falando também sobre a rotação de Highsmith, né? Rotação no sentido literal mesmo, dele ir pra cima no pass rush, e quando o tackle tentar estabelecer o contato, ele gira e contorna o cara. Então, parabéns pra Alex Highsmith, belo jogo. Conhecido movimento Beyblade, né? Esse aí gosta de rodar, né? Porra, o peão da casa própria. Eu fico triste que a referência peão da casa própria tá se esvaindo. Então, tá se esvaindo. O Beyblade também, né? Então fica difícil. A gente vai achar alguma coisa pra vocês aí, pra galera mais nova que nos acompanha. E claro que o desempenho de Highsmith tem muito mérito do cara que estava do outro lado da linha defensiva, assim, o TJ Watt, né? Voltou com absolutamente tudo. Uma jogada que ele pega Andy Dalton, e aí assim, o Watt ele sempre joga do lado esquerdo da linha defensiva. Dalton não conseguiu achar um passe, veio correndo com a bola pro lado direito da linha defensiva. TJ Watt saiu do bloqueio dele, atravessou, e assim que Dalton passou da linha de scrimmage, ele conseguiu o tackle. A gente chegou a comemorar sec, mas não foi, ganhou, sei lá, 1-2 jardas ali. Continuou botando o Saints em terceira pra longa. Foi jogaço, assim. Cara, foram 4 tackles. Eu não sei por que não contabilizaram nenhum tackle for loss. Eu tinha contado 2, mas é impressionante como o lado dele não teve uma corrida. Não lembro de ter tido uma corrida pro lado do J-Watt. O time do Saints terminou o jogo com... Eu faço questão de contar 15 corridas, 29 jardas, cara. 1.7 jardas por corrida. Isso aqui é número de Steelers ano passado, naqueles jogos piores. É bem surreal o quanto o cara domina o campo, o quanto o cara exerce uma... Eu não sei nem como falar isso, mas é algo tipo, o cara é quase um xamã que contagia todo mundo em sua volta, né? É impressionante, o time melhora muito com ele. Ele teve, eu contabilizei 4 pressões, que são aquelas bolas que ele chega no quarterback soltar a bola rápido pra não ser devorado por ele. E não só isso, ele teve 4, mas o resto da DL teve uma porrada, porque ele tava em campo sendo dobrado, sendo 3 caras marcando ele. É surreal. O Dad está citando aqui o TJ Watt é o Agina Boto do Alex Highsmith, é alto o poder dele. Mas é isso, é impressionante como o pessoal fala muito que, principalmente os torcedores de todos os times, né, que o TJ Watt é um jogador, não é tudo isso. Ele não é um cara que muda um time. E a gente viu o time dos Steelers antes e depois do TJ Watt. A gente viu o quanto o time tava sofrendo. E no primeiro jogo de volta dele, cara, é um jogo absurdo a defesa, um jogo muito sólido, que cedeu 10 pontos, teve big play, uma outra mentalidade, os tackles entrando, o time com vontade, pô, o time dá sem vontade de jogar, e hoje jogou com vontade. Então, mesmo ainda sem estar 100%, o cara faz uma diferença surreal. Absolutamente surreal. Tem aqui algumas frases da coletiva de Mike Tomlin, a gente ir citando, né? Primeiro, grande vitória depois de uma bye week, e aí Tomlin, acho que ele sobe pra 12-4, 12-5, uma coisa assim, voltando de bye week. Sexta vitória seguida, é fantástico. Fala que o vestiário tá muito divertido depois dessa vitória, é de se esperar que esteja mesmo, né? Se tivesse climão ia ser bizarro, né? Imagina. O time deixou alguns pontos em campo no jogo de chutes. Isso a gente vai voltar aqui em destaques negativos. E o time e o Steelers vai trabalhar nisso nas próximas semanas. Perguntado se alguma coisa mudou no time com Damontae Kazee no lugar de Minkah. Esquematicamente, não. O que era meio que esperado, né? Kazee, pelo menos no pequeno trecho que a gente viu ele em campo na pré-temporada, ele fazia de tudo. Ele estava no lugar de Minkah, que Minkah não jogava em pré-temporada. E quando perguntado sobre Kenny Pickett, a resposta dele foi: primeiramente, a gente cuidou da bola, que é uma verdade, e acho que a gente tem um último destaque positivo para dar, justamente da Damontae Kazee, né? Com uma grande responsabilidade de jogar no lugar de Minkah Fitzpatrick, que é o safety número 1, uma das estrelas da defesa e tal. Minkah, para quem não acompanhou esse restinho de semana, né, sexta e sábado,
Ele se apresentou para o último ensaio antes do jogo no sábado, se sentindo mal, enjoado, e quando foi pro médico examinar, apendicite. Ele vai operar de apendicite. Ele já operou, né? Já operou, afinal é bem rápida a operação. Ele já estava passeando pelo campo hoje, mas não tem a menor condição de entrar em campo. Então perdeu o jogo de hoje, existe a expectativa que ele perca o próximo também, que é domingo, Bengals, né, casa também, e que talvez ele volte pro Monday Night Football contra o Colts, a semana 12, que a gente espera. E tinha dado tempo, tá? Se quisesse, tinha dado tempo de tirar esse jogo do Monday Night Football, porque não tem a menor condição, mas estava lá. Então, o Damontae Kazee entrou e jogou muito bem, conseguiu interceptação, desviou passes em ponto-chave, pô, não tem como falar mal de Kazee nesse jogo. Não, muito bem. A interceptação dele foi uma jogada muito inteligente, que ele consegue reconhecer que a bola vai passar, e mesmo desviado, ele tem a agilidade de recuperar rápido e segurar a bola, né? Coisa que a gente viu o time ter dificuldade, a defesa ter muita dificuldade nos últimos jogos, principalmente contra o Miami Dolphins. Então é um cara muito interessante que, de verdade, eu espero ver muito ele em campo junto com o Mika, principalmente para marcar tight end. Eu espero que ele desça box, jogue quase como um linebacker, nessa função de marcar tight end, que é um problema muito grande que a nossa defesa ainda tem. Então, o touchdown hoje foi numa bola com tight end e Spillane não tem capacidade nenhuma de segurar. Acho que o Kazee pode ser esse jogador, hein? Pode. É o tipo de contratação, é o tipo de manobra que você espera o time fazer. 1, te dá profundidade. 2, te dá opções de montagem de elenco. Quando chegar na off-season, você tem 2 safety free agents. Você pode negociar com um, negociar com o outro, negociar com os dois, não negociar com nenhum. Você começa a ter mais alternativas para ver onde você tá, e se todos eles estão bem, você fica numa situação boa, né? Pode trazer todo mundo de volta. Também. E dentro de campo também. Pode jogar com 2 caras mais profundos. Pode botar Minka e Kazee para marcar o fundo de campo, ainda mais quando for ter jogo contra o Josh Allen, que ataca bem o fundo de campo, ou um Tua, tem um wide receiver que ataca bem o fundo de campo. Eu acho que na nossa sequência agora a gente não tem muitos jogos assim não, né? Tá, de grandes quarterbacks a gente tem Joe Burrow, que a gente não sabe se Ja'Marr Chase vai estar de volta. Não vai estar. Ele vai estar ainda fora. Cara, talvez Derek Carr, talvez. E talvez com o que joga Watson. O Devontae Adams. Exato. E talvez Deshaun Watson. Não só Devontae Adams, mas também Wallen e essa galera toda. Então, eu acho que um aditivo interessante. Eu acho que o Darren Warren e o Hunter Renfrow, acho que já o não sei se eles tá pra esse jogo, mas, ou estão na IR. Eu acho que os dois. Não, o Renfrow tá na IR. O Wallen, eu acho que não. Eu tenho ele em algum fantasy e ele não tá na IR ainda, então eu vou acreditar que não está. Mas, cara, é basicamente isso. A gente, apesar de não ter, a gente tem dois jogos contra o Baltimore, que a gente sabe que o Lamar adora trabalhar o fundo de campo contra os Steelers. Joga muito com tight end, então, é uma matchup bem complicada pra gente. Mas é isso. Acho que a gente tem capacidade total pra abusar de novos esquemas com esse time, com esses dois safeties, né? E sobre Minka, geralmente uma recuperação de apendicite leva uns 15 dias pra tu voltar a fazer atividade física. Então, é jogador profissional, a gente sabe que é diferente, que o tempo é sempre metade para não menos, mas a gente não deve ver ele contra Cincinnati mesmo. Acho que contra Indianapolis é o jogo mais fácil dele voltar. Até por ser um Monday Night, é um jogo contra um time que tá muito mal, então, olhando aqui a tabela, Danilo, eu não vou sair não, vamos ficar quieto, vamos voltar pros destaques. Eu tenho, não destaques positivos, mas eu tenho alguns nomes pra gente citar, que eu acho muito importante. O primeiro deles é Kenny Pickett. Ainda tem um problema sério nele, que é Red Zone. Eu sinto que é muito um problema técnico, principalmente. Então, falta de jogadas desenhadas pra ele fazer isso. A gente viu muito bem ele fazendo isso na pré-temporada, e agora na temporada não tá conseguindo, porque não sei. As jogadas não estão encaixando, os wide receivers não têm tido espaço. O tipo de passe que ele tem tentado na red zone é sempre aquele passezinho, aquela rota que o cara corre pra fora, o cara faz uma dagger voltando, e ele acaba lançando a bola muito forte. Ele ainda tá muito ansioso com esse tipo de jogada. Dito isso, um belo jogo dele. Teve uma média de 10 jardas por passe completo, uma média bem boa. Fez o time rodar, fez o jogo andar.
muito bem no jogo terrestre. Mais um touchdown terrestre dele. A leitura de sneak dele é surreal, cara. De verdade, é muito, muito boa. Tô gostando muito de ver Kenny Pickett em campo evoluindo. 79 jogadas ofensivas hoje. É o que você espera de um quarterback de franquia. É o que você espera ele comandando o time, e ele comandou o time. Eu senti o ataque hoje muito bem comandado. A gente não teve nenhum three-and-out hoje. Isso é forte, hein? Isso é muito forte. Cara. Embora a primeira campanha tenha sido um first down e devolve a bola, mas não foi three-and-out. E diria que foi o primeiro jogo na era Matt Canada, sem um three-and-out. Não lembro de nenhum outro jogo que a gente não teve three-and-out. Mas é isso, acho que o Pickett tá evoluindo. É pouco ainda, a gente sabe que ele tem que entregar mais, a gente sabe o quanto, principalmente na Red Zone, ele precisa render mais, mas ele tá evoluindo. E ele estar evoluindo já me deixa muito feliz. Ver ele. Hoje foi um jogo muito difícil pra ele, tá? Um jogo que, cara, a OL foi muito mal marcando o passe, protegendo o passe. Então, teve 6 sacks, ele fugiu de uma porrada de sack. Eu contei 4 bolas que ele jogou fora pra não evitar, pra não forçar. Tá amadurecendo. Eu achei ele instável demais hoje. Inseguro demais, na verdade, essa palavra. Sim. Porque esse era um ponto forte de Pickett, né? A confiança. Mike Tomlin falou desde o começo de que assim que ele pisou no gramado de um estádio mesmo, era um outro jogador. E ele tá literalmente em casa, pô. É o mesmo estádio que ele joga há não sei quantos anos. E não foi, cara. Ele leu situações mal, embora o Saints trabalhou bem nesse aspecto, principalmente em terceira descida. Era super comum ver o Saints alinhar 7 ou 8 na linha defensiva e deixa teu quarterback adivinhando. Às vezes eles mandavam 7, inclusive, pra cima, e aí não dava tempo de Pickett fazer a leitura, mas teve umas coisas meio complicadas, assim, umas saídas de pocket dele que não precisava sair de pocket, umas leituras de, meu Deus, eu preciso escapar pra não tomar o sec, e ele corria na direção do defensor, e quando ele percebia, um Deus nos acuda pra ele conseguir se salvar ali na jogada. A linha ofensiva ajudou? Não. Nos últimos 2 jogos já são 11 sacks. Mas o bicho, ele também não ajudou a linha ofensiva nessa situação. Danilo, tivemos um three-and-out. Olha só. O Denis falou que eu vim aqui até nas poses aqui. A gente teve um three-and-out no segundo tempo. A gente teve 3 jogadas, conseguiu 7 jardas e chutou o punch. Então não foi hoje, mas melhorou. Só da gente não lembrar, melhorou. Já foi um fator bem diferente essa história. Então Pickett passando foi bem instável, perdeu um monte de leitura tranquila, mas correndo ele realmente foi muito bem. Ele teve noção de gap onde ele podia entrar, mesmo o Steelers dando umas poupadas nele. Claramente o Steelers está dando umas poupadas nele para ele não correr tanto depois da concussão, mas foi ajudando. E leituras de passe, o Steelers deu uma facilitada também. Isso foi um destaque da transmissão. Comentarista, primeira vez que eu sou comentarista, bem-vindo ao mundo da NFL. Ele demonstrou, olha, o Steelers começou com com Frymouth e Pickens de um lado e Deontay Johnson do outro. Ele trouxe Johnson cruzando o espaço inteiro para ter 3 leituras no Pickett, uma curta, uma média e uma longa. Nenhuma delas era muito longa, mas isso ajuda pra cacete teu quarterback calouro, né? Você tem a dimensão exata olhando de uma vez só quem são os caras. Tudo tá acontecendo. Então... Não, mas eu acho que um ponto que atrapalhou muito foi o vento, cara. Tava ventando bastante hoje. O problema dos chutes foi também vento, não querendo passar pano pro que o Matt Wright fez, que foi ridículo, mas já passando um pouquinho. Então acho que o vento deu uma inibida dele de soltar o braço. Ele fez uma boa jogada com o Deontay Johnson, aquela bola de 36 jardas, que deveria ter sido mais à frente o passe, mas conhecendo o Deontay Johnson, a chance dele querer voltar para receber o passe, a bola foi boa, foi no lugar certo. Tem outros nomes, alguns outros pontos. Deontay Johnson não é um destaque negativo, mas a jogada que ele recebeu a bola, já correu pra trás, tá de sacanagem. Tá de sacanagem, bicho. E não é que ele correu pra trás, ele correu pra trás 5 jardas. Foi uma segunda pra 2. Porra, é quase o Sendarnold dizendo que tá vendo fantasma, pô. Não pode, velho. Não pode. É a única coisa que tá faltando. É ele verbalizar, pô, eu realmente quis correr ali pra trás, porque não tinha ninguém pra encostar nele, pô. Se ele faz um... Tinha um sim, pra trás. Ele correu pra cima do cara. Se ele faz ali um, entre aspas, fair catch, agarrou, ajoelhou, pronto, pô. 5 jardas a mais aí pra ele, um first down a mais, surreal. Mas acho que é isso, de pontos positivos e menções honrosas, acho que fizemos todas, né? Sim, da minha lista, sim. A gente pula para pontos negativos, começando com o seu Matthew Wright, né? Complicou, dificultou demais a situação dele, cara.
Também quem não viu, quem acompanhou durante a semana, o Chris Boswell, ele não foi treinando essa semana, e na sexta-feira, na quinta-feira acho, ou sexta, enfim, o Steelers colocou ele na injury reserve, então ele fica 4 semanas de fora no mínimo, lesão na virilha, e aí eles contrataram Matthew Wright do practice squad do Chiefs. O que isso significa? Ele precisa ficar, se você quiser manter ele no time, ele tem que estar no elenco principal pelo menos 3 semanas. Dificultou, viu? Se Matt Skiba não é terrível na semana passada, na outra rodada, já tava recebendo ligação para dar uma passagem em Pittsburgh de novo. Porque nenhum dos dois demonstrou absolutamente condição nenhuma. Caso do Steelers chamar mais uma galera pra teste. Como diria Justin Timberlake, ain't no lie, bye bye bye. De verdade, depois de hoje, não faz sentido. Ele tem um histórico com a gente. Antes de eu começar o jogo, até brinquei com o Danilo que estranhei o quanto ele não tinha conseguido ter vaga em nenhum time da NFL, porque ele era um cara muito seguro e ele faz isso no jogo de hoje, é bem complicado, né? Tem bons nomes ainda, né, disponíveis, cara. Rodrigo Blankenship, o brasileiro, né? O brasileiro de óculos. O que é de óculos? É um bom nome, tá disponível, tá sem time, então, cara, eu correria atrás dele urgente. É um cara confiável, um cara que foi muito bem no Colts. Não lembro por que ele foi cortado, se não me engano, ele teve uma lesão e aí voltou mal por conta da lesão ainda, mas já chegou a jogar depois no Cardinals, fez um belo jogo. Tá disponível, acho que a gente poderia ir atrás. Tem outros nomes também disponíveis, a gente tem que pegar um novo kicker pra testar, nem que trazer de volta o Nick Siba, né? O Nick Siba, ele tá sem time, né? Acho que nem voltou, né? Então, com o que ele chutou, faltou um mucilão pra ele chutar. Falta um mucilão pro menino, né? Mas a gente vai ter um sufoquinho aí nessas próximas 3 semanas, tentando achar um kickerzinho novo. Mas tem opções no mercado. Isso me tranquiliza um pouco mais. Eu puxo também Ken Hayward. Mais um jogo muito ruim de Ken Hayward. Não fez nada, não apareceu, não foi um cara que gerou pressão, ele ficou perdido, ficou sumido dentro da OL, enquanto o TJ Watt e Highsmith faziam jogadas, enquanto o Ogunjobi parecia muito bem no jogo terrestre. Eu senti falta de Ken Hayward. Talvez a hora esteja chegando. É uma temporada muito ruim, uma temporada muito abaixo, então, e de verdade eu não consigo ver melhora nele ainda, não consigo ver, não sei se ele foi pro quarto do Big Ben e isso tá sugando ele, Big Ben deixou alguma mágica lá no quarto pra ferrar o próximo, não sei, mas brincadeiras à parte, ele não tá bem e não é de hoje, então eu ficaria de olho e começaria a pensar um pouquinho em reposição. A gente tem 2 caras que a gente trouxe, né, via draft, que é o Laudermilk, que não lembro de ter entrado em campo hoje, e o Leal, que tá na injury reserve, mas eu ficaria de olho aí pra, dependendo da situação, a gente trazer um DL novo, DT novo, porque o Ken não sei quanto tempo ele dura, não. Interessante, é um dos maiores contratos do Steelers, não vou dizer que é o maior, porque TJ Watt renovou recentemente. Foi um negócio meio de doido pra ele. Meu outro destaque negativo vai, claro, para linha ofensiva. Kevin Dotson deixou muito espaço de novo, perdeu muito o duelo individual. Dan Moore também perdeu muito o duelo individual. Não à toa, Pickett esse jogo foi sacado que 6 sacks para 37 jardas perdidas. Fora todas as vezes que ele saiu do pocket, né? Pode contar aí de boa umas 15 jogadas que ele precisou se livrar da bola, sair do pocket, forçar uma corrida, sofrer o sack. Então, das 36 dropbacks, né, 36 jogadas de passe, em umas 15, pelo menos, ele sofreu, fora as bolas que ele correu, né? Que não entra nem como jogada de passe. Então, preocupante. De novo, teve muita jogada em que o Saints ganha o sack, mas mais no mérito até, de mérito de esquema do que de ganhou o duelo individual e tal. Por exemplo, Chris Harris Jr. tem um sack e um tackle for loss. O sack dele é completamente na conta do coordenador defensivo do Saints, porque o alinhamento e o jeito que ele vem completamente livre. Mas algumas jogadas passaram em replay, assim, que é claramente um cara em cima de Demore, um cara em cima do Dodson, e eles dão uma rápida cruzadinha, assim, acabou toda a possibilidade de bloqueio ali dos dois. Isso não pode acontecer. Pô, left tackle e left guard, eles precisam estar trabalhando muito bem. É coisa que a gente não vê consistentemente do lado direito da defesa. A gente não vê tanta pressão vindo em
cima de Shooks, não vem vindo de James Daniels, não vem vindo de Mason Cole. Então, apesar de que Chucks e Daniels tiveram um sack cada, né? Um sack deles mesmo, que derrubaram o Kenny Pickett sem querer, cada um uma vez. Então, desses 6 sacks aí, 2 pode botar um pouco na conta deles. Mas é isso. São jogadas muito casuais e pontuais. A gente vê eles ganhando muito mais do que perdendo, enquanto do outro lado a gente vê eles perdendo muito mais do que ganhando. Mais algum nome? Cara, eu acho que a minha lista fecha por aí. Fecha com o OL. Eu vou fechar então numa menção com o Pat Frymouth. Não achei ele bem hoje. Não foi um jogo ruim, mas achei ele um pouco inconsistente. Ele teve uma recepção maravilhosa, mas ele algumas bolas que foram na mão dele ele deixou de pegar. Eu senti a falta. Não foi falta de confiança, mas são jogadas que o Frymouth a gente sabe que ele pode fazer e ele não fez. Então eu fiquei um pouco decepcionado. Eu não sei, eu achei regular. O grupo principal de recebedores eu achei regular. Muito do que eles não conseguiram produzir foi do resto que não aconteceu. Saquei porque o Steelers deu um volume de corrida bem maior, né? Foram 43 corridas para 30 tentativas de passe. Então, é nesse sentido mais que eu vejo do que exatamente algum deles indo mal. Bom, justo. Nesse aspecto você pode até dar um ponto positivo para Pickett com a distribuição da bola, né? Quantas pessoas tiveram passe aqui? 3, 6, 9 jogadores foram alvo de passe. Que até o Wojciech. Que você espera que o quarterback. Até ótimo. Pô, esse não foi considerado passe, mas tipo. Aquele handoff. Dá uma jogadinha de bola na frente e o cara passa correndo e agarra, né? Mas se tá como passe, é passe. Não vou ser eu que vou estar reclamando disso daí. E com essa vitória aí do Steelers, Mike Tomlin finalmente consegue vencer o Saints. Era o único time da NFL, o único adversário dele que ele não tinha conseguido vencer ainda. Todas as 31 franquias que não se chamam Pittsburgh Steelers, ele já derrotou e a gente espera que fique por aí, né? Que ele não assuma mais nenhum outro time em toda a NFL. Só duas pessoas conseguiram derrotar os 32 times, né? Bill Belichick e Tom Brady, né? Deve ter tido algum outro. Mas recente, que ainda estejam jogando menos. Ativos, O Brett Favre conseguiu derrotar os 32 times. Brett Favre também, sim. Então que Mike Tomlin não entra nessa seleta lista. Drew Brees? Talvez ele, talvez Peyton Manning. Talvez o Peyton Manning, né? Mas Mike Tomlin, que é bem... Vamos ficar de boa, né? Ficar de boa. Se caso seja demitido, vai aposentar, cuidar do filho, cheio de criança aí, velha já. As crianças já estão quase em nível de NFL, pô. É isso, vai ser personal coach. Dino é wide receiver em Boston College. Ele transferiu de Minnesota. Ele transferiu de Maryland pra Boston College. Boston College, e sim. Eu sei que tem um outro que é músico. Não lembro se a menina que é campeã nacional de ginástica, sub alguma coisa também. Então, cheio de filho esportista aí. Vai descansar um pouquinho, vai. Tá bom. Isso. Virar TikToker. Foi a 20ª vitória de Kenny Pickett no agora Acrisure Stadium. Afinal, ele jogou bastante tempo aí na Universidade de Pittsburgh. É isso. Um dos destaques que a gente tem para passar. Ficamos por conta de vocês, estimados ouvintes, espectadores, para nos trazer as perguntas. Enquanto isso, a gente lembra que a gente está aqui em twitch.tv/BlackYellowBR. Você tem aí um sub disponível, você está a fim de deixar aquele Prime, de assinar pra gente, isso dá uma colaborada enorme, vocês não fazem ideia, tanto que isso ajuda pro nosso projeto. Agradecer o Denis da Silva, que se inscreveu recentemente, o Felipe Araújo, também deu um sub aqui pra gente agora, a Bobônica91 e Barbeira Gwen também seguiram nosso canal. Vá assistindo, deu sub, espalha pros seus amigos, vamos diluir aí essa palavra, vamos espalhar pra um monte de gente. Vamos à sessão de perguntas. Igordzilla, que eu vou chamar com o nome pronúncia em inglês mesmo, para não dizer que é Igor. Nenhuma lesão, certo? Bom, Pickett teve um probleminha de tornozelo, mas voltou para campo. Najee teve uma suspeita de concussão durante o jogo, foi pra tenda ser examinado, mas foi liberado durante o jogo. Que eu me lembre, é só isso. Pós-jogo, na coletiva, não teve nenhuma menção a lesões, não. Então, eu vou trabalhar com a informação de que foi só isso mesmo. Eu acho que foi isso mesmo, não lembro de nenhum outro possível caso. O Ted Bones pergunta sobre o Rodrigo Blankenship, se ele não tá no Cardinals. Não, ele foi chamado no esquema de practice squad, mas hoje Matt Prater e Tristan Vizcaíno são os kickers do Cardinals, então ele tá disponível por lá. O Igor também falou de Kenny Pickett ser melhor do que Dalton, por exemplo, que pra mim não é muito parâmetro, né?
A única coisa que Dalton tem é a experiência. Tem uma do Alan ali em cima perguntando de Miles Jack sobre alguma lesão. Não lembro dele em campo hoje. Não tem nenhum tackle registrado pra ele também. Então, é uma excelente pergunta, Alan, mas, assim, se ele machucou, a gente não teve notícia ainda. E, com certeza, Tomlin seria perguntado a respeito Achei. se Ele tivesse saído realmente jogo. não jogou. Ele realmente não jogou. Ele estava limitado no treino por conta de uma lesão no joelho. E aí o time, por precaução, apesar dele estar pronto para jogar, preferiu manter ele na sideline. Ele estava equipado, estava vestido. Não foi inativo pro jogo, mas como estava tudo certo, acho que descansa o homem, tá tranquilo. Não fez tanta falta. Isso, eu vim até conferir se ele tinha sido inativado, mas não. O linebacker inativado foi Mark Robinson, que Robinson teve 2 snaps a temporada inteira. Tem snap? Eu acho que não tem Eu snap, acho não. que ele teve. Eu acho que ele teve uma Inativo todos os apariçãozinha jogos. de... Não, teve um que ele foi ativo. 5 snaps contra Tampa. Todos nos special teams. Aí eu te faço a pergunta: não tá na hora de botar ele em campo só pra ver o que dá pra usar nele já? A situação tá Acho que feia. não, cara. Acho que não. Acho que aí você já tá piorando uma situação que já tá ruim. Eu fico meio com a opinião que Dave Bryan deu no programa que a gente fez falando com ele. O Steelers ainda se vê numa situação meio favorável, assim. Ainda dá pra gente tirar alguma coisa nessa temporada. Não dá, mas eles ainda acham que dá. O que é temerário até, né? Pelo amor de Deus. Eric Andrade, ainda estamos quase sem usar Derek Watts. Por quê? E a gente começa com essa daí. Acho que é mandar bicho. Tem um coordenador ofensivo que gosta de manter um fullback, mas que não usa o fullback. No final das contas, você vai substituir esse fullback por o quê? Por outro tight end? Por outra linha ofensiva, reserva? Então, ele simplesmente não gosta de usar o Watts. O Watts terminou hoje com 2 corridas para 5 jardas. A mais longa de 3, uma delas uma conversão bem É muito difícil você vê fullback sendo usado hoje. Acho que são pouquíssimos times que usam. 49ers que usam um pouquinho mais, mas ainda assim, cara, é muito limitado. Usa muito. Mas é limitado, né? Cabeça 3 times. Tá? Um é o Ravens, Sim. que esse gosta de usar por paixão. Os outros 2 são da mesma escola. É o 49ers, que tem Kyle Juszczyk, ex-Ravens, e o Dolphins com Alec Ingold. O Ingold tá sendo usado 49ers. bastante, O Browns até usa um pouquinho mais, mas é muito situacional. Tipo, o Ravens usa porque o Lamar Jackson, cara, ele é um running back que passa a bola bem pra caralho. Então, se tu já tem um cara running back, tu melhora um pouquinho a proteção de passe, facilita pra ele correr, facilita o RPO, então faz sentido pra eles usarem. Acho que um outro time que deve começar a usar um pouco mais também é o Titans, por conta de Malik Willis, mas também não... É muito difícil. É uma posição que tá muito defasada hoje em dia. É mais fácil você ter um running back grande, trombador, tipo Green Bay tem com o A.J. Dillon, do que você usar um Jamal Williams, foi pro Lions também. Um Jamal Williams no Lions também, do que você usar um fullback. Isso aí não vejo muito futuro em fullback. Acho que é uma posição que você tem que ter para jogadas específicas, jogadas mais curtas mesmo. Mas se você tem um running back que supra esse papel, não vejo problproblema. Mas dá cortar também para botar o quê, né? No final das contas vira nomenclatura, né? Sim. Porque quando você faz num contexto geral, você tá desenhando uma jogada para passar a bola. Você vai pensar no teu fullback para passar a bola? A não ser que você já saiba que aquele jogador específico sabe receber passe. Não. Você quer correr com a bola. Você quer um corredor que tenha mais drible, ou você quer um corredor que vá norte e sul, vá sair quebrando todo mundo. Você pensa num running back, não no fullback. Fora que quando tu vê um fullback em campo, tu já entrega muita coisa, né? A chance de ser uma corrida com o fullback fazendo um lead block é grande. Então, tipo, não é tão comum na liga hoje em dia mais. Nem no college tu vê tanto fullback mais. Então, acho que não vamos usar muito. E sobre Connor Hayward, cara, não. Porque ele também não é quase usado, né? Ele entra geralmente em situação de o time tá ganhando já, ou então o time já perdeu o jogo e é isso, vamos botar ele só pra ganhar um pouquinho de rodagem. Não, acho que tá no mesmo nível, talvez. Vai, não sei. Não me anima muito. É isso. A gente até espera que ele seja mais usado, mas pouquinha coisa, não muito. Só pra ocupar 1 ou 2 passes que seriam pra Chase Clay. Um nome que eu tô achando muito pouco usado, só pra gente fechar, Zach Gentry. Assim, tô sentindo falta de Zach Gentry sendo mais usado. Tava funcionando tão bem ano passado e esse ano diminuiu. Mas acho que é isso. É isso, a gente vai começar a ter uma noção melhor de distribuição de uso, vendo snap count, por exemplo, que nesse momento ainda não tá muito bem contado. Considerações finais, Léo. Saímos com mais uma vitória.
Mais uma vitória, uma semana boa pra gente, uma semana que o Cleveland perdeu, os outros dois não jogam, Isso. então uma semana pra gente subir um pouquinho de degrau, né? Chegar mais perto deles. O Danilo falou aqui. Eles empatam 3-6, 3-6. Só não lembro como tá o... Acho que o desempate tá a favor de A gente tá Cleveland um a ainda. mais porque a gente perdeu pra eles. E isso faz diferença. Era pra gente estar na frente, numa situação normal, apesar de que também a gente tem um jogo a menos na divisão. Mas, cara, existe uma possibilidade. Vamos jogar bem aberto com vocês. Existe uma possibilidade da gente conseguir ir pros playoffs. O calendário é um calendário favorável, mas é muito pequena. É isso, é muito pequena. Não, é algo muito... eu não esperaria tanto. Vai depender. Acho que o ponto mais importante aqui agora é a gente torcer pro time conseguir evoluir bastante, pra quem no Pickett evoluir, pra ter vitórias, porque isso aumenta muito a moral dele. Cara, tendo vitórias ele vai começar a soltar um pouquinho mais. Então, a gente tá naquele limbo bem complexo, né? Que ganhar é bom porque ganhar é bom, perder é bom porque tu fica mais perto de ter uma escolha alta, e tu não sabe o que tu quer. A chance de tu ficar ali no meio da tabela é grande, mas vamos pro meio da tabela. Acho que o foco tem que ser meio da tabela sempre, do meio pra cima, né? Óbvio. E é isso. Acho que essa vitória em casa, mas fora da conferência, veio em ótima hora. É isso. Lembrar que, no fim das contas, a gente torce para os Steelers, não para a classificação dos Steelers no draft. Vamos atrás de mais vitórias. A gente fecha esse programa por aqui, certamente voltando na terça-feira pra gente falar um pouco mais de coisas que a gente viu desse jogo, pra gente falar um pouquinho mais de notícias durante a semana e pra gente falar também um pouquinho mais do próximo jogo, semana 11. Vamos fechar, porque essa acaba o horário de verão americano, a gente começa a entrar na live da fome, que começa a live exatamente às 6 da noite, termina às 7 e já tá todo mundo desgraçado. Grande abraço pra vocês, a gente fecha por aqui. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Hey everyone, it is Ryan Seacrest here. Ready to heat up your summer vacation? Get ready, things are about to get sizzling at Chumba Casino. Your summer getting a whole lot hotter with a special daily login bonus waiting just for you. So sign up now for Reels of Fun and Reels of Prizes right here at Chumba Casino with yours truly. Join me at ChumbaCasino.com and dive into a summer of social casino fun. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.